E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um projeto bem de perto que eu estou desenvolvendo como parte de uma futura aula gratuita aqui do canal. Bora lá? Bom, então vamos aqui para a tela do computador, onde eu vou mostrar para você o nosso projeto, como é que ele está ficando, e eu vou mostrar exatamente as etapas que eu estou fazendo, como que vai ficar esse projeto aí. Bom, aqui você está vendo que eu estou utilizando o Android Studio, que é a ferramenta que eu utilizo para poder desenvolver aplicativos Android. Já de cara aqui, se você vê esse monte de janela, esse monte de botão, às vezes pode assustar, mas não se assuste, porque a ideia do Android Studio é facilitar o desenvolvimento de aplicativo. Então, conforme o tempo vai passando, isso aqui vai ficando mais simplificado para você. Mas vamos lá, o que é esse aplicativo aqui? Eu estou criando um aplicativo chamado de aplicativo Lista de Casamento. A ideia é simplesmente cadastrar os convidados de uma festa de casamento, onde eu vou fornecer o primeiro nome, o sobrenome da pessoa que está sendo convidada ali, o que essa pessoa é dos noivos, então eu estou colocando aqui, e um telefone de contato para poder manter esses convidados atualizados. Às vezes aparece algum imprevisto ali no casamento, como por exemplo a data, e precisa remarcar o casamento ali, ou alguma informação pertinente ao casamento, então eu vou pegar o contato aí da pessoa, né? Essa daqui é a tela de cadastro. A ideia desse aplicativo é que ele tenha várias telas. Uma das telas que eu vou estar criando futuramente é a tela de consulta. Essa daqui é a tela de cadastro. Então nessa tela eu vou estar cadastrando e vai ter uma outra tela, vão ficar responsáveis aí por poder fazer outros tipos de trabalho e funcionalidades dentro do nosso aplicativo aqui. Aqui eu coloquei um exemplo, quando o aplicativo já carrega, ele já está rodando aqui um nome, que no meu caso, né, o meu nome, o meu sobrenome e o que seria, por exemplo, eu coloquei filho, mas poderia ser irmão, poderia ser sobrinho, poderia ser tio, tia, avó. Sabendo disso, agora eu vou falar para você que eu estou utilizando aqui, não sei se você já tem essa noção de entender, já deve ter visto aqui, que eu estou utilizando a arquitetura MVC para poder estar desenvolvendo esse meu aplicativo aqui. Lembrando que existem vários outros tipos de arquitetura, mas a mais simplificada, vamos assim dizer, é a MVC, que é a básica ali para você poder criar um sistema, um CRUD, né, algo que vai cadastrar, que vai exibir informações. Todo aplicativo possui pelo menos um MVC, que é o Model View Controller, por isso que é chamado de MVC, que é Model View Controller. O model, que é a palavra M da nossa arquitetura, o M significa modelo. Esse modelo é basicamente as classes que eu vou estar utilizando para poder criar as entidades dentro do meu aplicativo. Como assim, Emerson? Existe um negócio chamado de delegação. Dependendo do que eu vou trabalhar no meu aplicativo, eu preciso criar classes que vão ficar responsáveis por certas atividades. No caso do model, eu estou utilizando uma classe, eu criei aqui no caso uma classe chamada pessoa. Por que pessoa? Porque eu vou estar cadastrando pessoas dentro do meu aplicativo. Então, ao invés de eu deixar esse atributo, essas regras simplesmente misturadas numa única pasta, eu criei uma pastinha aqui chamada modelo, model em inglês no caso, que vai ter uma classe pessoa. E essa classe pessoa, ela vai ficar responsável por poder capturar ou trabalhar, no caso, com certos atributos, que nem, por exemplo, o primeiro nome. Lembra lá que eu coloquei, ó, primeiro nome? Se eu apagar aqui, ele vai aparecer primeiro nome. Da onde eu vou estar jogando, como eu vou estar trabalhando com essa informação? Lá na minha classe pessoa. Então uma pessoa, ela tem o primeiro nome. Uma pessoa, ela tem um sobrenome. No caso dessa classe aqui, eu vou estar pedindo para essa pessoa qual que é o tipo de parentesco dela, né? Tipo de parente aqui no caso. Nesse caso também eu quero saber o telefone dessa pessoa. Mas eu poderia criar outros atributos, como por exemplo, a idade dessa pessoa, se fosse necessário no meu aplicativo. Idade é referente à pessoa. Então eu vou colocar aqui esse tipo de atributo. Eu poderia também colocar aqui, além da idade, o peso dessa pessoa, né? Se fosse necessário, mas não é necessário estar colocando esse tipo de atributo. Então, quando você vai trabalhar com classes, você cria delegações. Aqui no caso, eu estou utilizando como modelo uma classe chamada pessoa, que é justamente a classe que eu vou estar utilizando para poder receber esses atributos aí. Além de ter os atributos, eu também preciso pegar esses atributos. Então, tudo essa parte de pegar o atributo, essa parte de pegar as informações do usuário pertinente às pessoas do usuário, no caso ali, tem a ver com a classe pessoa. Isso é orientação a objeto, é um assunto mais avançado. Lembrando que aqui na descrição, além de deixar cursos e treinamentos, eu vou deixar para você um e-book gratuito que eu vou estar vendendo ele futuramente, vou estar disponibilizando ele de maneira paga, mas por enquanto eu vou estar disponibilizando ele gratuitamente para você poder dar os seus primeiros passos aí. Então é um material que você pode estar imprimindo ele e estar estudando. É bem bacana você ter esse material impresso para você poder estar estudando. Então eu vou deixar gratuito aqui, clica, dá uma verificada aqui se nesse exato momento já tem ele disponível. Se já estiver disponível, vai estar o link aqui para você poder estar baixando esse material. Então clica, baixa esse material para você poder dar o seu primeiro passo aí, totalmente gratuito. Você vai poder estar estudando o desenvolvimento de aplicativos Android. Lá é explicado sobre essa questão de classes, métodos, de maneira gratuita, tá? Então você pode estar imprimindo esse material, é bem bacana você ter acesso a esse tipo de informação. Uma vez que eu criei um modelo, uma classe modelo, todas as minhas
as classes modelos eu vou estar criando aqui dentro. Vou estar colocando aqui dentro do nosso pacote modelo. E aí, seguindo a sigla ali, né, o V do MVC, o V vem de View. Quando a gente fala de View de uma maneira meio que intuitiva, a gente está falando realmente de visualização, que é essa parte frontal aqui do nosso aplicativo, né? A parte de frente, aquilo que o usuário vai estar vendo. Então, eu vou trabalhar aqui com o Main Activity, que é o padrão que vem quando você cria um projeto no Android. Aqui dentro, eu vou estar resgatando informações de outras classes e modelos, no caso aqui, e eu vou estar colocando aqui na nossa visualização, que é a nossa classe View, que é a classe padrão, né? Main Activity, por exemplo. Main vem de principal, então aqui é a parte principal da nossa aplicação. E o controller, o que ele faz? Como o próprio nome já diz, ele cria uma espécie de controle, tá? Ele vai controlar acessos, por exemplo. Se eu vou salvar uma informação no banco de dados, é através da classe controller que eu vou estar fazendo isso. Se eu vou resgatar alguma informação, é através da classe controller. Então, como o próprio nome já diz, eu vou estar fazendo o controle aí de certas atividades da minha aplicação. Então, desenvolver aplicativo não é só trabalhar com os componentes ali, de você clicar, arrastar. E a função aqui do Android Studio é facilitar esse processo de desenvolvimento. Olha só para você ter uma noção, essa tela aqui que eu estou criando é uma tela de cadastro. Aqui está escrito aplicativo lista de casamento, mas na verdade essa tela aqui é a tela de cadastro. Então eu quero mudar esse nome aqui, ó. Eu vou vir aqui em Main Activity, na verdade eu vou vir aqui na Activity Main, que é a parte de layout. Quando eu clico aqui em aplicativo lista de casamento e eu vou scrollar, ele mostra para mim que o meu texto, o texto que eu coloquei aqui, ele está centralizado dentro de um arquivo chamado string, e lá tá, né, no caso o text txt, título que eu criei, porque eu centralizei. Essa string é essa daqui que você tá vendo aqui, ó. Eu vou até fechar, vou mostrar para você o caminho, onde que ele está separando esse arquivo. Se eu vier aqui, values e string, eu vou dar 2 cliques. Aqui eu estou colocando todos os meus textos, ou seja, futuramente, quando eu quiser criar um outro idioma, ou traduzir esse aplicativo, no caso, para um outro idioma, é só eu criar um outro tipo de string no idioma que eu quiser. Inglês, espanhol, japonês, o idioma que for. Eu vou estar centralizando isso daqui. Então eu venho aqui, por exemplo, ó, título, no caso, aplicativo lista de casamento. Não tá aqui? Aplicativo lista de casamento? Eu vou mudar isso aqui para tela de cadastro, né? Ou cadastro de convidados. Nesse caso aqui, eu vou reexecutar o nosso aplicativo. Olha só, ele vai mudar esse texto aqui. Então ele mudou para cadastro de convidados, porque essa aqui é a tela de cadastro. Não preciso colocar o nome de aplicativo de casamento ou algo do tipo assim. Não, só estou colocando aqui o nome dessa tela para a pessoa que for utilizar. Então o Android Studio, ele é o seu amigo. Você não precisa ficar com medo de utilizar o Android Studio. Esses botões aqui, todas essas informações você vai aprendendo conforme você for estudando desenvolvimento de aplicativos. Desenvolvedor de aplicativos é uma das melhores carreiras que existem hoje, porque todo mundo hoje em dia tem acesso a um celular. Há quem diga que existem pessoas aí que utilizam mais de um celular, né? Um para trabalho, um para uso pessoal. Então, criar aplicativo é a profissão do presente e a profissão do futuro, vamos assim dizer. Se você quer dar o pontapé inicial totalmente gratuito, confere o link aqui na descrição de um e-book totalmente gratuito para você poder estar começando a estudar desenvolvimento de aplicativos Android. Lembrando que aqui também eu vou deixar para você essa playlist para você começar a estudar desenvolvimento de aplicativos Android aqui no Aeratech Brasil. Então, você só não vai aprender se você realmente não quiser. Dá uma conferida, clica aqui que eu te vejo lá em alguns segundos. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.